Queridos, nós vamos nessa noite a uma meditação da palavra do Senhor. Estou muito animado, irmãos, porque Deus ministrou ao meu coração uma palavra e eu estou muito animado em poder compartilhar com os irmãos, em repartir com os irmãos tudo aquilo que Deus tem colocado no meu coração nesta noite. Eu não tenho dúvida que Deus tem uma palavra para os nossos corações. Amém, queridos irmãos, creem assim? Deus tem a cada dia se revelado a nós, através da sua palavra. É nisso que nós cremos, nós precisamos da palavra do Senhor. Nós somos uma igreja que amamos a palavra de Deus, nós amamos a oração, nós amamos o louvor, nós amamos a adoração. Nós estamos arraigados nesta palavra porque nós cremos, irmãos, realmente nós cremos que o que nos conduz, o que nos dirige, o que nos traz segurança, o que nos traz fortaleza espiritual é a palavra de Deus, é a palavra do Senhor. Cada vez que nós somos tocados pela palavra de Deus, nós nos melhoramos como pessoa, nós somos melhores, nós nos tornamos melhores pais, melhores esposos, melhores esposas, melhores mães, melhores filhos, filhas, amigos, irmãos. A palavra de Deus, ela tem essa propriedade de que quando ela fala aos nossos corações, ela realmente nos transforma. Ela transforma o homem, ela transforma a mulher, o ser humano, em pessoas melhores, parecidas cada vez mais com Jesus. Esse é o nosso desejo, que nós nos tornemos cada vez mais parecidos com Jesus. Isso é ser cristão. Nem todos sabem o significado da palavra cristão. Cristão significa pequenos cristos, ou parecidos com Cristo. A primeira vez que eles foram chamados de cristãos na igreja primitiva foi lá na Antioquia. Aquelas pessoas que moravam na cidade de Antioquia olhavam para os discípulos de Jesus, olharam para aquelas pessoas e disseram: esses homens, essas mulheres, essas pessoas, eles são muito parecidos com aquele Jesus, com o Nazareno. Eles falam como ele, eles andam como ele, eles tocam a vida como ele, são parecidos com Jesus, logo eles são cristãos, parecidos com Cristo, ou pequenos cristos. Como nós precisamos parecer cada vez mais com o Senhor, como o mundo precisa de pessoas que se pareça cada vez mais com Jesus, que se pareça cada vez mais com Cristo. Hoje em dia, as pessoas estão muito mais preocupadas em passar uma imagem religiosa do que propriamente parecer com Jesus. Mas nós queremos parecer com Jesus a cada dia, um dia após o outro. Hoje parecermos mais do que nós parecíamos ontem, amanhã parecermos mais do que nós parecemos hoje, depois de amanhã parecermos mais do que nós parecemos amanhã, e assim a cada dia nós vamos melhorando de vida como pessoa, como ser humano. E isso é graças, irmãos, à palavra de Deus, à palavra do Senhor. Amém? É por isso que eu amo essa palavra, é por isso que eu prego essa palavra, é por isso que eu creio nessa palavra, porque a palavra de Deus, ela é viva e eficaz. E ela, dizendo dela mesma, diz: mais penetrante do que qualquer espada de dois gumes, que penetra na divisão da alma e do espírito, das juntas e das medulas, e ela é apta para discernir os pensamentos e as intenções do coração. Nenhuma palavra se compara com o poder da palavra de Deus. Ela vai no mais profundo do ser humano, naqueles quartos escuros que nós temos, muitas vezes, poucas vezes visitados, onde a psicanálise não vai, onde a psicologia não vai, onde os remédios não chegam, onde os ansiolíticos também não conseguem resolver, onde os antidepressivos não podem solucionar. A palavra de Deus vai, e quando ela chega, e quando ela vai, encontra lugar, a Bíblia diz que ela prospera para aquilo pelo qual ela foi enviada. Então, se nessa noite você abrir o seu coração e se colocar diante de Deus na condição de ouvir a palavra do Senhor e dizer: Deus, fala no meu coração. Todos nós que estamos aqui nessa noite, chegamos aqui e estamos aqui com um propósito. Amém, queridos? E o nosso propósito é entregar o nosso culto ao Senhor, entregar a nossa adoração ao Senhor. Nós fizemos isso.
Adoramos a Deus na beleza da santidade dele, em espírito e em verdade. Adoramos ao Senhor com esses meninos da banda. Adoramos quando ofertamos e quando dizimamos. Agora nós estamos preparados para ouvir a palavra do Senhor. Amém. Não saia mais do seu lugar, desligue o seu celular, se porventura está ligado e você não precise dele ligado, não está de plantão, não está esperando o chamado a qualquer momento. Se esse é o seu caso, desligue. Espere na presença do Senhor. Deixa Deus falar ao seu coração. Não se preocupe com amanhã. Não se preocupe que amanhã é domingo. Ou melhor, amanhã é segunda. Domingo está encerrando. Amanhã é o dia que nós vamos enfrentar. O dia que o Senhor preparou para nós. É segunda-feira, é dia de batalha, é dia de luta. Todos nós vamos enfrentar essa segunda-feira, permitindo o Senhor que as suas preocupações agora possam dar lugar à sua mente apenas para que você possa ouvir a palavra do Senhor. Deus tem uma palavra para os nossos corações. Amém? Cante comigo. Vim para adorar-te. Vim para dizer: te amo, tu és tudo para mim. Eu exalto o seu nome. Eu exalto o seu nome. Eu exalto o seu nome, Jesus. Dá um dó maior para mim. Vim para adorar-te. Vim para dizer: te amo, tu és tudo para mim. Eu exalto o seu nome. Eu exalto o seu nome. Eu exalto seu nome, Jesus. Amém? É isso que você veio fazer? Adorar ao Senhor e exaltar o nome dEle? Então você está no lugar certo nessa noite, queridos. Antes da ministração da palavra, nessa semana que passou, eu creio que já resultado desse tempo de oração e de consagração e jejum que nós temos tido na presença do Senhor, Deus tem tocado em muitas vidas, em muitas pessoas aqui da nossa igreja e até fora daqui, que tem me procurado e me dito aquilo que Deus tem feito. Eu atendi essa semana, na quarta ou na quinta, não lembro agora, um irmão nosso que veio de 2 horas e pouco de distância daqui, e veio falar comigo sobre algumas questões, e pedir oração, e pedir uma opinião, e ao mesmo tempo também dizer aquilo que Deus tem feito na vida dele lá onde ele está. E eu atendi essa semana também alguns irmãos daqui, me dizendo: pastor, o que Deus tem feito. Um deles me marcou muito, porque precisava de uma intervenção de Deus, uma intervenção do Senhor, e Deus interviu, e Deus pôs as mãos, e Deus entrou com providência naquilo que ele estava pedindo, que foi objeto inclusive das nossas orações aqui. Mas uma palavra que eu vi, que me marcou muito nessa semana, foi que Deus agiu na medida da minha fé. Deus trabalhou em meu favor na medida da minha fé. Eu ouvi essa semana e aquilo me tocou. É assim, Márcia, me tocou. Essa palavra que eu ouvi dizendo: Deus trabalhou na medida da minha fé, Deus trabalhou de acordo com a minha fé, Deus agiu. E
Dizia, talvez se eu, em outras palavras, tivesse crido mais, talvez Deus pudesse ter feito mais. Talvez se eu tivesse esperado mais, eu creio que Deus tivesse também realizado mais. E é sobre a fé que eu quero falar nesta noite. Porque a nossa vida aqui na terra, irmãos, nesse espaço de tempo que Deus reservou para cada um de nós que estamos aqui, não é? Do dia que nós nascemos ao dia que nós partimos, esse espaço de tempo chamado vida, alguns mais, outros menos, alguns 50, 60, 70, 80, outros 40, 35, ninguém sabe o tempo desse espaço que nós teremos aqui entre o dia que nascemos e o dia que nós partiremos daqui. A vida só tem sentido, o nosso tempo de vida aqui só tem sentido se nós entendermos o significado da fé. Para nós que somos cristãos, a fé é uma matéria-prima, é como o ar que nós respiramos. Eu disse aqui algumas vezes para os irmãos que não dá para ser cristão sem entender a fé. Não dá para ser cristão sem entender a fé. Porque o princípio de ser cristão é ter fé. Porque nós adoramos um Deus que nós não vemos, nós não apalpamos, nós não tocamos, nós não ouvimos muitas vezes com esses ouvidos. Nós passamos aqui no nosso culto, que acontece tantas vezes na semana, cultuando esse Deus que nós não vemos, mas que nós temos certeza que Ele existe. De onde vem essa certeza, de onde vem essa convicção, se não for pela fé? Se não for a fé que nos diz que nós estamos aqui nesta noite, adorando a este Deus eterno, Criador dos céus e da terra, do que adiantaria estarmos aqui? Mas a nossa fé nos diz que nós não estamos falando no vazio. A nossa fé nos diz que nós não estamos aqui passando essas 2 horas de culto como que num lugar e num local apenas de encontro para rever os amigos. Não. A nossa fé, ela mais do que nos dizer, ela nos garante que nós estamos aqui porque Deus está aqui e Ele recebe a nossa adoração. Amém? Então, o princípio de ser cristão é fé, é acreditar naquilo que poucos acreditam. O escritor aos Hebreus, no capítulo 11, versículo 1, ao devagar a pensar sobre a fé e a definir a fé, ele diz: porque a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam, e ela é a prova das coisas que não se vê. Então, mesmo que nós não vemos, nós cremos. E ela é a base, ela é o fundamento, é o alicerce daquilo que nós esperamos. Mesmo que ainda não temos, nós esperamos. Porque a fé nos diz que alcançaremos. A fé nos diz que nós veremos aquilo que nós ainda não veremos. A fé nos diz que teremos aquilo que nós ainda não teremos. É meio louco, mas a fé é meio louca às vezes. Há um texto que Paulo escrevendo sobre essa palavra da cruz, e a palavra da cruz ela está baseada na fé. Ele diz: porque a palavra da cruz é loucura para alguns que perecem, mas para aqueles que são salvos, é o dom de Deus, é a resposta de Deus, é o presente de Deus. Então é meio louco essa questão de ter fé, de ver o que ninguém vê, de esperar o que ninguém espera, de buscar ter aquilo que ninguém tem. Mas são esses loucos, são essas loucas, que Deus tem usado, que Deus tem feito a diferença no mundo através dos séculos e dos séculos, usando pessoas que eram tidas como loucas, para transformar a realidade do mundo em que nós vivemos. Então não tem como a gente falar de fé, não tem como, porque nós não falarmos de fé, se nós somos cristãos. Mas nós precisamos ter cuidado, porque às vezes, irmãos, nós vivemos uma religiosidade e um tempo
onde as pessoas têm fé na fé e não fé em Deus. O que significa ter fé na fé? É a pessoa achar que é tudo que ele quer, ou tudo que ela quer, por causa da fé que ela diz que tem, tudo vai acontecer, porque essa pessoa tem fé na fé que ela tem. Mas a nossa fé tem que estar colocada em Deus, porque quando a nossa fé está em Deus, nós sabemos que tudo aquilo que nós quisermos, desde que seja do querer dele, ele nos dará. Então a nossa fé não está na fé, a nossa fé está em Deus. E por outro lado, nós temos no outra ponta desta corda, aqueles que não têm fé em nada, e que se dizem cristãos, e são absolutamente racionais, e não conseguem compreender uma atmosfera espiritual, onde a fé deve prevalecer, uma atmosfera espiritual onde a fé deve dirigir, deve conduzir, porque as pessoas são racionais demais, e aí já não tem mais fé na fé, tem fé nela mesma. Diz: eu vou conseguir com a força dos meus braços, eu consegui pela minha capacidade, eu consegui com a minha força, eu consegui pela minha habilidade, eu consegui porque eu sou bom nisso, então eu consigo fazer. Se de um lado tem aqueles que têm fé na fé, de outro lado tem aqueles que têm a fé neles mesmos, e não conseguem imaginar e não conseguem esperar um agir sobrenatural de Deus, porque a fé, ela não se explica, ela se sente, mas ela não se explica. Então muitas vezes acontecem coisas que nós não conseguimos explicar. A gente vai da Bíblia de capa a capa, do Gênesis ao Apocalipse, e nós não conseguimos explicar, porque quando Deus decide agir, e foi lido aqui nesta noite, operando o Senhor, quem impedirá? Quando Deus decide agir e operar, ninguém pode impedir, e muitos poucos podem explicar como Deus fez e por que Ele fez. Então, se nós olharmos para a Bíblia, nós vamos perceber que fé é crer antes de ver. Fé é crer antes de ver. Por isso que eu quero falar com os irmãos nesta noite, porque eu creio, já posso ver. Então há uma proposta diferente. Jesus nos ensina, esse é o texto e o tema, porque eu creio, já posso ver. Jesus nos ensina que, contrário do mundo, que diz que nós precisamos ver para crer, Jesus nos ensina que nós devemos crer para ver. Isso é fé, é crer sem ver, esperar sem ter, mas acreditando que Ele é poderoso para fazer mais do que pedimos e pensamos. Amém? Vamos para Hebreus capítulo 11, quero ler com os irmãos nesta noite, apenas 3 versículos, carta aos Hebreus capítulo 11, versículos 6, 7 e 8, nós vamos pensar um pouquinho sobre essa questão de crer para ver. Hebreus 11, 6, diz assim: de fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Pela fé, Noé, divinamente instruído acerca de acontecimentos que ainda não se viam, e sendo temente a Deus, aparelhou uma arca para a salvação da sua casa, pela qual condenou o mundo e se tornou herdeiro da justiça que vem da fé. Pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu, a fim de ir para um lugar que devia receber por herança, e partiu sem saber aonde ia. Até aqui. Feche seus olhos mais uma vez, Senhor. Mais uma vez eu te peço nesta noite que o Senhor ministre nos nossos corações a sua palavra. Pai,
Fala conosco, não aquilo que nós queremos ouvir, mas sobretudo aquilo que nós precisamos ouvir. Ministra nos nossos corações, é o que eu te peço, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Meus irmãos, esses 3 versículos que nós lemos da carta aos Hebreus, que vai servir como base para nós nessa noite, para que a gente possa pensar um pouquinho sobre essa questão da fé, que a gente precisa crer para poder ver depois. Primeiro a gente crê e depois a gente vê a realização. Na verdade, essa carta aos Hebreus não tem um autor conhecido. Nós não sabemos quem é o autor da carta aos Hebreus, mas isso é o que menos importa para nós nesta noite. O importante é que esses 3 versículos, eles servirão para nós de base, para tudo aquilo que o Espírito Santo quer ministrar nos nossos corações, através desta palavra. Mas antes que a gente vá propriamente a esses versículos, que a gente possa pensar um pouco sobre o que o autor está trazendo, o que ele está querendo nos falar, eu me lembrei de 2 testemunhos nessa tarde, irmãos, enquanto eu preparava esta palavra, e orava ao Senhor para ministrar aos irmãos uma palavra. Eu me lembrei de 2 testemunhos, um deles eu vi há muito tempo atrás, seguramente é bem mais de 20 anos atrás, e outro eu vi mais recentemente agora, quando nós estávamos morando lá nos Estados Unidos. Eu tive um pastor, o pastor Joseph, ele me contou o testemunho da igreja Open Door Church, uma igreja lá do Texas. Mas o mais antigo é um testemunho da Jocum. Alguém já ouviu falar da Jocum aqui? Jovens com uma Missão. É uma instituição linda, que existe em vários países do mundo, que prepara jovens, homens, mulheres, para que sejam enviados a trabalhar no campo missionário em várias nações, em vários países. E eles fazem missão interna, ou seja, dentro do próprio país, e faz também missão externa. Eles estão aqui, inclusive, todos os anos. Há pessoas da Jocum aqui, jovens, que vêm aqui para Barretos para trabalhar. Quando acontece a festa do peão, eles vêm já por muitos anos. Luciano está aí, não é isso, Lu? Por muitos anos eles vêm em um grupo para poder trabalhar lá nos campos com aquelas pessoas que estão bêbadas, ou embriagadas, ou drogadas, ou enfim, de várias formas. Esses jovens estão lá para poder cuidar, dar o apoio e falar de Deus para essas pessoas num ambiente árido e difícil como é esse ambiente quando acontece a festa aqui. E eles são enviados para vários lugares, para várias partes do mundo também. E alguns anos atrás, eu ouvi um testemunho de um jovem que estava querendo participar de uma missão. Salvo engano, eles iriam trabalhar no Haiti. Jovens do Brasil estavam sendo enviados para o Haiti. E o sistema da Jocum é, eles enviam, mas aquele que está sendo enviado é que busca prover os meios e os recursos que vai sustentar essa pessoa pelo período que ele vai ficar fora. A organização não tem o recurso dela próprio para poder enviar. Então cada jovem busca na sua comunidade, na sua igreja, entre a sua família e os amigos, os meios necessários para poder passar o período que ele passa, o que eles passariam lá fora, trabalhando nessa missão. E esse jovem, dentre todos os outros jovens de uma família simples, humilde, uma igreja pequenininha, uma congregação pequena também, sem recursos necessários, quando ele soube o valor de passagem aérea, mas aquele de subsistência, ele disse: eu não vou conseguir. E ele estava orando e falando com Deus. Ele disse no testemunho que ele sentiu, ele ouviu Deus falando no coração dele: você vai nessa viagem, prepara tudo, participa de todas as fases, porque você vai nessa viagem. Se você crê, você vai. Ele levantou da oração e disse lá para a mãe dele: eu vou nessa viagem da Jocum, lá no Haiti, junto com esses jovens que estão saindo daqui. E a mãe dele disse: como, que jeito, se a gente não tem o recurso? Ele disse: eu não sei, mas eu vou. E aí as reuniões começaram a acontecer, as reuniões preparatórias, muito tempo antes da viagem acontecer. Eles fizeram uma ambientação, um treinamento, para saber como ia lidar com aquilo. E cada reunião dessa ele estava lá. E as pessoas perguntavam: e aí, deu certo? Você está conseguindo os recursos? Ele disse: ainda não. Ele disse: mas você vai como? Eu não sei, mas eu vou nessa viagem.
E foi chegando o tempo da viagem, as reuniões acontecendo mais próximo, eram treinamentos, era adequação, ambientação, essa parte, né, do aculturamento, daquilo que eles teriam que fazer lá. E ele participando dessas reuniões e dizia: eu vou. As pessoas já dando notícia de quanto tinham arrecadado, do valor que eles tinham já separado, e ele dizia: eu não tenho nada ainda, mas eu vou nessa viagem. E chegou o dia da viagem, ele arrumou a mala, irmãos, ele dizia no testemunho dele, e a mãe dele dizia: você está louco? Ele dizia: mas eu vou nessa viagem. Ele arrumou a mala dele, tomou o táxi, e ele dizia: eu fui para o aeroporto, não tinha passagem, não tinha dinheiro, mas Deus falou comigo que eu iria, eu disse: eu vou nessa viagem. E entrou na fila do check-in. Naquela época ainda era aqueles check-in de papel, né, que a gente fazia para poder viajar, embarcar. E entrou na fila do check-in, e as pessoas lá tudo com a camiseta já, jocum, e com a mala pronta. E as pessoas diziam: e aí, conseguiu? Ele disse: ainda não, mas eu ainda vou nessa viagem. E aí estava na fila do check-in, a fila andando, e chamando as pessoas. De repente ele ouve lá no alto-falante, naquele negócio lá do aeroporto, no PA do aeroporto lá, falar o nome dele: fulano de tal, por favor dirija-se ao guichê da companhia tal. E ele saiu da fila e foi. Quando ele chegou na fila, tinha um rapaz do lado de fora do guichê, com o atendente do guichê, e disse para ele: eu vim para cá para te trazer uma passagem para o Haiti, porque eu tenho uma cliente na agência que participou de algumas reuniões que você participou, e ela ouviu você dizer que você ainda não tinha conseguido a viagem, a passagem e os recursos, e ela foi na agência, ela viaja sempre comigo, é uma cliente usual, ela comprou a passagem no seu nome, e pediu para que eu viesse aqui te entregar, e mais um envelope com $1.000 para você passar esse tempo que você vai passar lá. E aí ele foi, e voltou e contou essa experiência, que eu ouvi isso há muito tempo atrás, quando ainda trabalhava com jovens, aqui na igreja, aqui em Barretos, quando eu liderava um grupo de jovens, eu ouvi esse testemunho contando para esses jovens. E hoje eu me lembrei dele, porque esse homem, esse jovem, ele conseguiu crer sem ver. Para muitos era loucura, não tinha como ele ir, mas ele creu que ele iria, e a fé que ele tinha, a fé que ele nutriu, projetou nele e possibilitou que Deus agisse nessa matéria-prima. Então quando Deus disse: se você crê, você vai, e ele disse: eu creio, e ele começou a dar passos na direção do milagre de Deus na vida dele. Alguns anos atrás, alguns meses atrás, eu preguei uma mensagem aqui sobre dar passos na direção do nosso milagre. Eu não sei se alguns se lembram aqui. Porque a fé faz com que a gente vê o que ninguém vê, e dê passos na direção daquilo que Deus tem para nós. Nós precisamos crer para poder ver a ação de Deus na nossa vida. O segundo testemunho me contou o pastor Joseph Smith, que foi meu pastor lá nos Estados Unidos, no tempo que eu morei lá, e ainda é a pessoa que eu falo com ele. Nós estávamos em Massachusetts, e ele me convidou para que eu fosse conhecer a igreja do Texas, do estado de origem dele, onde ele foi pastor por muitos anos. Nós passamos uma semana lá, conhecendo várias igrejas onde ele pastoreou, seminário onde ele se formou, onde ele deu aula, e ele me levou para conhecer uma igreja que chama Open Door Church, igreja das portas abertas. E ele me contou a história dessa igreja e me marcou muito. A esposa dele, já falecida, irmã Beulah, Mrs. Beulah, na origem era desta igreja, e quando ela o conheceu, ele era da Assembleia de Deus Americana e ela da Open Door Church. Então ele conheceu a esposa nesta igreja e conheceu a história desta igreja. E ele me levou nessa igreja e me contou, e aquilo me impressionou muito, porque ele foi uma testemunha visual daquilo que Deus fez naquela igreja. Era uma igreja pequenininha, hoje é uma igreja muito grande, tem na América toda uma grande igreja, uma igreja relevante naquele país, mas na época era uma igreja pequenininha, e a esposa era de lá, e ele namorava a Mrs. Beulah ainda, quando ela era de lá,
E ele me contou que o pastor foi embora, a igreja era de poucas pessoas, o pastor foi embora, as pessoas foram saindo, buscando outras igrejas, foram se encaixando em outras igrejas, e lá ficou apenas uma irmã. A esposa, que era a namorada da Bíblia, foi com ele para a assembleia, e lá ficou apenas uma irmã, irmã Ana, irmã que era dessa igreja, e lá ela ficou. E ele me dizia que a irmã Bíblia passava algumas vezes lá por semana para ver a irmã Ana, uma irmã muito querida, e ela estava na igreja, limpando a igreja, preparando a igreja, deixava a igreja sempre limpinha. Diz que a irmã Bíblia falava para ela: mas irmã Ana, por que a senhora está fazendo isso na igreja? Não tem gente, não tem pastor. Ela dizia: porque Deus está mandando um pastor para cá, porque Deus está mandando um pastor para cá. E toda semana essa irmã ia na igreja limpar os bancos, trocava as flores, trocava tudo, deixava tudo arrumadinho e dizia: Deus está mandando um pastor para cá. Passaram meses, irmãos, e meses e meses. Diz que essa irmã um dia decidiu, a irmã Bíblia cruzou com ela no caminho e disse: onde a senhora está indo, irmã Ana? Ela disse: eu estou indo para o aeroporto, porque Deus falou que está mandando o pastor para cá. E lá foi a irmã Ana para o aeroporto de Dallas, no Texas, com uma plaquinha na mão: Open Door Church. E ela estava lá no aeroporto, desceu um casal de missionários ingleses, vieram da Inglaterra. Deus falou com eles lá, que eles tinham que tomar um voo para Dallas, no Texas, porque já tinha uma igreja preparada, esperando para que eles fossem pastor. E essa igreja se chamava Open Door Church. E quando o casal chega no aeroporto de Dallas, está lá a irmãzinha, a irmã Ana, com uma placa na mão, escrito Open Door Church. E quando eles veio, o pastor veio ao encontro dela, disse: a senhora é da Open Door Church? Ela disse: eu sou. E vocês são os pastores que Deus mandou para pastorear a igreja? Eles disseram: sim. Como é que a senhora sabe? Ele disse: porque Deus falou comigo que estava mandando um pastor para cá, para pastorear a nossa igreja. Essa igreja, irmãos, Open Door Church, tem centenas de igrejas hoje nos Estados Unidos, milhares e milhares de cristãos ligados, membros dessa igreja Open Door Church. Mas ninguém via o que a irmã Ana via. Ninguém via. Muitos achavam que ela estava louca, que ela estava vendo coisa e que não tinha como aquilo acontecer. E na verdade, ela estava sendo movida pela fé. Uma fé sobrenatural, uma fé que crê primeiro e vê depois acontecer. Então eu quis trazer para os irmãos esses dois testemunhos, do jovem do Jocum e da irmã Ana, porque eu creio que nessa noite o Espírito Santo vai falar conosco através dessa palavra, para nos levar a uma dimensão espiritual de uma fé que realmente possa fazer a diferença na nossa vida. Porque, queridos, nós estamos nos tornando, de modo geral, nós estamos nos tornando cristãos racionais demais, cristãos burocráticos demais, cristãos religiosos demais, onde a gente só acredita quando a gente vê, onde a gente não acredita que Deus pode fazer, onde a gente é movido por aquilo que os nossos olhos alcançam, por aquilo que os nossos olhos veem. Ei, isso não se trata de fé. Nós nos reunimos domingo após domingo, igrejas se reúnem, Brasil afora e mundo afora, domingo após domingo, e estão adorando, e estão cultuando um Deus que já não creem mais que do nada Ele pode fazer todas as coisas. Adoram a Deus de forma mecânica, de forma, como eu disse, burocrática e natural demais. E a essência do culto é esse sobrenatural. As pessoas já não conseguem mais se colocar diante de Deus com a alma rasgada, com o coração rasgado, e dizer para Deus: Deus, faça, Senhor, faça o sobrenatural em mim, deixa eu sentir e viver aquilo que eu ainda não vivi, não experimentei. Então, ser cristão demanda, é necessário que nós tenhamos uma fé, mas não uma fé, como diz a Bíblia, não precisa ser grande. Tem gente que fala: mas eu não tenho, a minha fé não alcança. Jesus fala: a fé é do tamanho de um grão de mostarda, manda um monte sair daqui e ir para o lado de lá. Então Ele sabe como é a nossa fé. Mas eu quero que nessa noite, com a ajuda do Espírito Santo, que Ele nos ensine a descobrir
como que nós podemos ter essa fé, que eu possa crer para poder ver acontecer e ver realizar na minha vida, e não que a gente viva uma fé visionária, uma fé onde as coisas acontecem porque elas têm que acontecer, uma fé que vive de coincidência. Eu vi esses dias, atendi uma pessoa na sala pastoral e disse: pastor, olha que coincidência. Onde ele via coincidência, eu via cristocidência, e eu dizia: é Deus agindo e você acha que é coincidência, é Deus fazendo e você acha que as coisas são assim mesmo. Crer para ver o sobrenatural de Deus, irmãos. Eu creio que Deus tem muito mais a fazer na minha vida, na sua vida, na vida dessa igreja. Eu não tenho dúvida de que Deus tem muito mais a fazer, e que se Deus não faz mais, é porque nós ainda não nos permitimos colocar a nossa fé em ação, a nossa fé em movimento, a nossa fé para que ela alcance e que nós possamos viver esse sobrenatural, a ver Deus realizando e Deus fazendo loucuras que para nós parece loucura. O texto que nós lemos fala de dois homens. O versículo 5 fala de um homem chamado Noé, que diz, ou melhor, o 7, pela fé, Noé divinamente instruído acerca de acontecimentos que ainda não se viam. Já ouviu falar de Noé? Já. Conhece Noé? A história desse homem? Homem que fez uma arca, homem que fez um grande barco. A Bíblia diz, ele foi instruído a respeito de coisas que ainda não se viam. E o que não se viam? Chuva. Não existia chuva. Nos tempos de Noé, a terra ainda não tinha experimentado chuva, água caindo, da forma como nós conhecemos e da forma como caiu. Diz a Bíblia que levantava um vapor dos lagos e dos mares e irrigava a terra. Mas não era essa chuva. E aí Deus, no encontro com Noé, disse: Noé, eu vou destruir a terra. A Bíblia diz que o povo era um povo rebelde, violento, e Deus se cansou e disse: eu vou começar de novo essa raça. Eu vou destruir a terra. Está lá no capítulo 6 de Gênesis, 6, 7, 8 e 9. Fala desse papo, desse diálogo entre Noé e Deus. Deus disse: eu vou destruir tudo, Noé, mas você é um homem diferente, você é um homem justo, você é um homem reto. Eu decidi poupar a sua família e começar com você. Então Noé faz o seguinte: construa uma arca, um barco grande. E Deus dá as medidas para Noé: 300 côvados de comprimento, que dá mais ou menos 150 metros de comprimento, por 50 côvados de largura, que dá mais ou menos 25 metros de largura, por 30 côvados de altura, que dá mais ou menos 15 metros. Então pensa um barco de 150 por 25 por 15. Deus diz: construa uma arca e coloque um casal de cada espécie de animais, você e a sua família, e um casal de cada espécie de animais. Mas durante a construção anuncie, diga para o povo o que vai acontecer, porque se eles crerem, eles também serão poupados. Pensa, irmãos, pensa o mico desse Noé, pensa a situação desse homem. A Bíblia diz que o Senhor disse para ele: construa de madeira de cipreste, vai lá no campo, colhe o cipreste e você construa a arca com essa madeira. Eu não sei quantos anos levou para construir a arca, porque a Bíblia não diz, mas certamente foram muitos anos, porque os filhos eram pequenos e eles se casaram. Depois, quando eles entraram na arca, diz a Bíblia que eles tinham filhos, Noé já tinha netos. Esse homem passou anos e anos dizendo: Deus vai mandar água sobre a terra, e vai encobrir toda a terra, e todo mundo vai ser consumido por essas águas, ou perecerão por essas águas. Mas se vocês quiserem, eu estou construindo aqui um grande barco, um barcão, eu e a minha família, e tem lugar para a sua família, e tem lugar para você, e tem lugar para você. As pessoas passavam e diziam: meu Deus, ficou doido, Noé está doido. A Bíblia diz que ele tinha 3 filhos, Sem, Cão e Jafé. Eu fico pensando nesses meninos voltando da escola: pai, para com esse negócio, está feio para nós estamos tendo bullying lá na escola. Aos filhos do doido aí, aos filhos do doido do Noé. Pensa, irmãos, que a gente lê a Bíblia, mas a gente precisa ler com o olhar daquilo que aconteceu.
Deus não falou que ia mandar chuva agora e mandou na semana seguinte, não, foi anos, irmãos, anos de mico, que esses meninos passaram e diziam: pai, nunca aconteceu isso. Eles diziam: mas Deus disse que vai acontecer, e eu estou crendo, Deus disse que vai mandar chuva. As pessoas diziam: não é, interna esse homem, ele está louco. Só que chega um momento, irmãos, diz a Bíblia, que Deus mandou água sobre a terra, 40 dias e 40 noites, o pico mais alto da terra, a água bateu 7 metros acima do pico mais alto que existia na terra, 40 dias e 40 noites, mas o texto diz, que Deus fala com Noé, algo sobre um acontecimento, que ainda não se tinha visto, ele poderia crer, ou não crer, ele decidiu crer, e porque creu, viu aquilo que Deus falou para ele, que ele veria. Queridos, nós precisamos aprender com esse homem, nós precisamos aprender com Noé, não só o princípio da obediência, mas principalmente o princípio, irmãos, da fé, que é crer sem ver. Quantas vezes nós estamos diante de Deus, com soluções e com falta delas, com situações e com circunstâncias que nos flagelam, que nos consomem, e a gente fica esperando o tempo todo um sinal, alguma coisa que mostre que vai mudar, e se a gente não tem esse sinal, se não cai uma gotinha de chuva do chão, do teto, ou do céu para o chão pelo menos, para que a gente tenha a nossa fé de alguma forma reanimada, a gente vai se esvaindo, porque a gente não consegue crer que Deus vai mudar a realidade. Quantas vezes a gente fica pedindo para Deus e orando: Senhor, faça, muda, sendo que Deus está esperando que a gente dê um passo na direção, que a gente acredite que Deus vai fazer, porque Deus é aquele que faz aquilo que nós não podemos fazer. Irmãos, eu pensei muito nessa mensagem hoje, eu pensei muito, porque olha para a minha vida, eu vejo, irmãos, eu olho para a minha vida, eu vejo que a minha fé, ela precisa ser reativada. Nós tomamos uma decisão aqui na igreja esses dias, e está eu e o Isaac nessa, e mais alguns. Eu falei isso essa semana para uma pessoa que veio aqui e falou: vocês estão loucos? Eu estou sonhando, irmãos, e nós já começamos o projeto. O Isaac já fez as primeiras linhas, já definimos algumas coisas, já alocamos a área, e não temos nada ainda. 24.200 metros de área, não é isso, Isaac? Com templo, com escola, com sala para criança, com sala para recepção, com salão de evento, com templo absolutamente moderno, com jardim de oração, com tanque para batizar, com rua, com rotatória, com academia, irmãos, no lugar, com restaurante, com café. Nós não temos nada ainda, irmãos. Temos nada. Dinheiro, pastor, tem nada. E a área? Nada. Mas nós estamos sonhando. Está comigo, Isaac? Está comigo, Isaac? Nós estamos sonhando com esse negócio. Eu estou vendo, irmãos, pela fé, isso. Mas e se Deus não der? Se Deus não der, não deu. É Ele que manda. Mas eu estou acreditando que Deus nos dará. Irmãos, eu sonho com esse negócio de noite. Eu ando na rua e ando mostrando para os outros a área. Esses dias eu levei aqui, o Marcelo está aqui, ó. Marcelo passa a manhã inteira, eu, ele e o William, vendo 3, 4 horas áreas na cidade. O dono nem sabe que nós estamos olhando a área dele. Mas nós estamos olhando, irmãos. A igreja é pequena, é mesmo. Um povo não tem dinheiro, não temos, irmão. Mas Deus tem os recursos. Deus tem tudo nas mãos dele. Vamos esperar Deus mandar. E vai, para. Eu preciso dar passos. Eu estou dando passos. Eu estou acreditando, porque eu quero ver. Eu estou acreditando, irmão, porque eu quero ver o milagre acontecer. Não precisa cair uma gota de chuva do céu para que a minha fé seja alimentada. Nisso não, irmãos, eu estou com fé. Eu não sei como, eu não sei quando, eu não sei de que jeito e nem sei se vai, porque a vontade é dele. Mas nós vamos concluir.
E o mês que vem, é março, né, Isaac? O abril, nós vamos estar passando para os irmãos aqui, uma maquete eletrônica. Tchá, no telão que os irmãos vão ver. E assim nós vamos para cima. Porque nós precisamos crer no milagre. Eu fico pensando, Deus do céu, olhando para nós e pensando, eu tenho tanto para fazer. Eu quero fazer, eu quero entregar. Quando eu olho para a vida de Abraão, a Bíblia vai dizer para nós no Gênesis, sobre o chamar desse homem, Abraão. Primeiro o louco Noé, agora esse homem chamado Abraão. Ele estava numa terra que não era dele, ele estava em Harã. Os irmãos conhecem a Bíblia, eu já preguei isso aqui. Ele era de Ur dos Caldeus. Ele tem um irmão que chama Harã. Queridos, era Abraão, Naor e Harã, os 3 filhos de Terá. Harã é morto em Ur dos Caldeus. Terá pega os 2 filhos, Naor e Abraão, mas as esposas e os netos e tudo, e decide sair de Ur dos Caldeus, e chega numa cidade chamada Harã, olha o mesmo nome do filho. E quando Terá chega em Harã, diz a Bíblia que ele paralisa, porque tudo aquilo que aconteceu com ele no passado, do filho dele, volta de novo. O filho chamava Harã, e ele chega na cidade que chamava Harã. Foi demais para ele, o velho Terá não aguentou seguir adiante. Diz a Bíblia que Terá morreu em Harã, e Abraão estava nessa terra chamada Harã, terra da tristeza, terra que não era dele. De repente Deus se aproxima para dele, no capítulo 12 diz: ei Abraão, sai dessa terra, sai do meio da sua parentela, sai aí da presença dos seus familiares, sai do meio do seu povo, e vai para uma terra que eu ainda vou te mostrar. É isso que o versículo diz para nós. Pela fé Abraão, quando chamado, obedeceu, a fim de ir para um lugar que devia receber por herança, e partiu, sem saber onde ia. Quem aqui tem coragem de partir, sem saber aonde vai? Quem tem coragem de tomar a estrada e dizer, eu não sei, Deus vai me falar no caminho, Deus vai me falar no destino, Deus vai me falar no caminho, eu não sei. Diz a Bíblia que Abraão saiu sem saber para onde ele ia. E ele chega na terra. A terra não era boa. Mas espera aí, não é tudo aquilo que Deus nos dá, não é bom? Quando ele chega na terra, a Bíblia diz, tinha fome na terra. Fome. Aí ele olha na fronteira, vê o Egito e diz, o quê? Vou para lá tem fartura. E ele decide ir para o Egito, e passa lá alguns anos, e arrecada fortuna, e consegue juntar bastante coisa, e é próspero no Egito. Parênteses, ele é próspero no Egito, no lugar onde ele não deveria estar, no lugar onde não era para ele estar, e mesmo assim ele foi próspero lá. Isso quer dizer que nem toda prosperidade material vem de Deus. Entenda, prosperidade material não é sinal de aprovação de Deus, viu? Nem sempre. Abraão foi próspero no Egito. A Bíblia diz que ele alcançou vacas, camelos, criados, criadas, ficou rico no Egito, fora da direção de Deus. Chegou uma hora que Deus cobrou essa posição dele. Ele sai do Egito, volta a peregrinar a terra. Deus diz para ele, anda na minha presença, seja perfeito. Abraão, eu espero mais de você, eu tenho mais para a sua vida. O tempo passa, 25 anos depois da promessa nasce Isaac, o filho dele com Sara. A vida está indo mil maravilhas, porque ele já era pai de Ismael com Agar. Só que chega um momento na jornada de Abraão, que Deus decide chamar Abraão e dizer para ele, Abraão, eu quero um sinal da sua fé, eu quero saber o quanto você é fiel, eu quero conhecer a sua fidelidade. Abraão, me entrega seu filho, entrega Isaac para mim em sacrifício, em cima do monte Moriá. Não quero saber do seu amor de pai, não me importa o quanto você vai sofrer, eu quero Isaac. Deus, não, está doido, o Senhor me prometeu um filho da promessa, e esse é o filho, eu já tenho 100 e tantos anos, não consigo fazer mais menino, Senhor,
não tem mais jeito, a minha mulher é estéril. E Deus diz: entrega para mim, entrega Isaque em sacrifício para mim. Pedidos de Deus, irmãos, que nós não entendemos, mas Ele decide ir sem questionar. A Bíblia diz que Ele sobe ao monte Moriá com Isaque, e antes que Ele executasse, antes que Ele oferecesse Isaque em sacrifício, o Senhor disse para ele: Abraão, não faça isso, tem um cordeiro ali perfeito que eu preparei para que você oferecesse para mim em sacrifício. Poupe a vida de Isaque. Eu sei, Abraão, quem é você. Mas Deus não sabia? Sabia. Mas Abraão não sabia até onde ele poderia ir com Deus. Deus sabia, Abraão não sabia. É por isso que Deus fez essa prova com Abraão. E a Bíblia vai dizer para nós, o texto vai dizer para nós, o escritor aos Hebreus no verso 17, pela fé, Abraão, quando posto à prova, ofereceu Isaque. Ofereceu, irmãos. Não consumou, não, mas ofereceu. Estava mesmo para sacrificar o seu unigênito, aquele que colheu alegremente as promessas a quem se tinha dito: em Isaque será chamada a tua descendência, porque considerou que Deus era poderoso até para ressuscitá-lo dentre os mortos. Então Abraão disse: eu vou até o fim com o Senhor, eu vou até o fim, porque eu sei que se oferecer Isaque aqui, o Senhor pode ressuscitá-lo ainda que ele esteja morto. Abraão creu, irmãos, numa fé que eu não tenho, e que você talvez não tenha. Mas Abraão creu, mesmo sem ver o que Deus faria, ele creu. Mas o Espírito Santo nessa noite está dizendo a mim e a você, que essa fé de Abraão, essa fé de Noé, é uma fé gerada pela experiência de Deus que eles tinham. A fé que Noé e Abraão, esses dois personagens que eu disse aqui nessa noite, é a fé que eles tinham, porque eles sabiam quem era Deus. Porque esse é o princípio, essa é a questão de tudo, irmãos. Quando eu disse que nós não podemos ter fé na fé, o escritor aos Hebreus disse para nós que nós precisamos saber quem é Deus. O versículo que nós lemos diz o texto exatamente dessa forma: de fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe. Então a fé que Noé e que Abraão tiveram, não é essa fé de, é tamanho do quê? Que Jesus disse que do tamanho de um grão de mostarda. Não. Sabe por que eles tiveram a fé que eles tiveram? Porque eles sabiam quem era Deus. O escritor diz: aquele que se aproxima de Deus. Quem aqui já se aproximou de Deus? Quem aqui já se aproximou de Deus? Já se entregou para Ele? Tem um relacionamento com Ele? Sabe quem é Deus? Deixa eu ver. Pois é. Então nós precisamos saber que Ele existe. Se nós estamos aqui nessa noite cultuando a Deus, é porque nós cremos que Ele existe, amém? Amém? Se nós estamos aqui nessa noite falando dEle, é porque nós cremos que Deus existe. E a Bíblia diz: aqueles que se aproximam dEle, precisa crer que Ele existe. Queridos, o princípio é: fé não é um exercício exagerado de boa vontade, daquilo que a gente quer demais, de força de vontade ou de pensamento positivo. Não, não se trata disso. Me dá, Senhor, me dá, me dá, me dá, me dá. Eu quero, Senhor, eu quero. Vai acontecer, vai acontecer, vai acontecer. Agora vai, agora vai, agora vai, agora vai. Não, isso não é fé. Agora vai dar certo, agora vai dar certo, agora vai dar certo, agora vai dar certo. Não, isso não é fé, queridos. Isso é uma força de vontade exagerada. Fé não tem nada a ver com pensamento positivo. Pensa que vai dar certo, pensa que vai dar certo, pensa que vai dar certo. O que deve habitar, o que deve povoar o nosso pensamento segundo a Bíblia é: se há alguma virtude, se há algum amor, se há alguma coisa boa que nós podemos pensar, que diz respeito ao Evangelho, ao Senhor, nisso pensai. Então não é a gente ficar forçando
uma situação exagerada, dizendo: vai dar certo, vai dar certo, vai dar certo, vai dar certo, vai dar certo. Há muitos anos atrás, morava em casa um senhorzinho, minha mãe vai lembrar, o senhor Braz. E ele era de uma religião que era uma filosofia oriental. Ainda tem aqui no Brasil a Seixinoye. Ele era um senhorzinho e ele frequentava a Seixinoye. Isso deve ter uns 30 anos ou mais, tem mais. E ele estava muito ruim de saúde. E a gente falava para ele lá, meu pai falava, minha mãe falava: senhor Braz, procura um médico. E ele dizia: não, eu não tenho nada, amanhã eu estou bom. Amanhã eu estou bom, amanhã eu estou bom. Eu não tenho nada, amanhã eu estou bom, amanhã eu estou bom, amanhã eu estou bom, irmãos. Acabou morrendo. Acabou morrendo. Porque ele era ensinado, ele era levado a acreditar que a força da mente, a força do pensamento positivo podia fazer a diferença na vida dele. Isso não se trata de fé. Fé não tem nada a ver com essa confissão positiva, com esse pensamento positivo. Vai dar certo, vai dar certo, vai dar certo. Um exercício forçado de força de vontade, um esforço, uma força de vontade sobrenatural nossa. Não, não. Então o que é fé? A Bíblia vai dizer para nós, versículo 6, aquele que se aproxima de Deus precisa crer que Ele existe. Então fé, em primeiro lugar, é você conhecer quem é Deus. Você conhecer quem é Deus. Você sabe quem é Deus na sua vida? Você sabe de fato quem é Deus? Ei, o Deus que criou todas as coisas, o Deus que criou o mundo, o céu, o mar, criou as estrelas, deu nome a cada uma delas, sustentou todo o hemisfério, todo o espaço, tudo aquilo que nós vemos e aquilo que nós não vemos é sustentado pela força do seu poder. Criou o homem à sua imagem e semelhança, o Deus que do nada fez todas as coisas, o Deus que nos envia o Espírito Santo para que esteja dentro de nós, que nos entregou Jesus para que morresse na cruz do Calvário, para nos reconectar com Ele, o Deus que está presente, o Emanuel, o Deus que abriu o mar vermelho, o Deus que parou o sol, o Deus que parou a lua, o Deus que faz todas as coisas. Você sabe quem é Deus? Já ouviu falar? Já ouviu falar dele? Conhece Ele? Porque para que a gente tenha fé, a gente precisa saber quem Ele é. O Deus que nós nos relacionamos, o Deus que vinha na viração do dia, no final da tarde, falar com Adão e Eva no paraíso. Amém, irmão? Sabe de quem eu estou falando? O Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, o Deus que já falou no seu coração mais de uma vez, o Deus já que interviu nas suas causas mais de uma vez, o Deus que quando você não tinha esperança nenhuma, foi aquele que te sustentou, quando você não conseguia caminhar, Ele te tomava nos braços e te levava, quando não tinha o que comer, Ele provia, quando não tinha remédio, Ele curava. Conhece Ele? Já ouviu falar? É o primeiro passo para que a gente tenha fé, a gente saber quem é Deus. É isso que o escritor diz: quem se aproxima dele precisa saber que Ele existe, e que Ele é galardoador, Ele é recompensador daqueles que esperam nele. Então, se você conhece, você sabe quem é esse Deus, sabe de quem nós estamos falando, esse é o primeiro passo da fé. Eu sei, pastor, eu sei que Ele existe, eu creio nele, eu já vi outras vezes, já tive outras experiências que me faz compreender que mesmo que eu não o veja, eu sinto, eu sei quem Ele é. Esse é o primeiro. O segundo, em segundo lugar, é sabendo quem é esse Deus, sabendo quem Ele é ter capacidade de confiar de que Deus é capaz de agir por você. Fé é a gente ter capacidade de confiar nesse Deus que nós sabemos quem Ele é, que nós já o conhecemos, não de ouvir falar, mas nós já ouvimos com os olhos da fé, nós já caminhamos com Ele em alguns momentos. Houve um momento da nossa vida, talvez não nos últimos anos,
talvez não nos últimos tempos, mas houve um momento da sua vida em que o Senhor te tocou de alguma forma, em que o Espírito Santo falou ao seu coração. Então você sabe quem é Ele. E se você sabe, é essa capacidade que o Espírito Santo que está dentro de nós nos ajuda a ter, para confiar e para descansar nele, e dizer: tudo isso que eu estou passando, tudo isso que eu estou vivendo, tudo aquilo que eu estou precisando, Ele vai me dar. É crer, mesmo que ainda não tenha chegado. E aí você começa a gerar em você um sentimento, não mais de pedir, mas de gratidão. É loucura, eu sei, é um mistério. Quando nós começamos a agradecer, mesmo sem receber. Nunca fez isso? Pensa em fazer. Senhor, eu orei até aqui. A partir de agora eu quero te agradecer, Senhor, porque eu vejo o meu filho voltando para a sua casa, porque eu vejo o meu filho, Senhor, abandonando as drogas. Eu quero te agradecer, porque eu sinto o meu casamento sendo restaurado, Senhor. Eu quero te agradecer, porque eu vejo portas, Senhor, de emprego abrindo para mim. Eu quero te agradecer, Senhor, porque o Senhor é aquele que me sara, o Senhor é aquele que cura, Deus. E o diagnóstico que eu recebi, ó Deus, está vencido em nome de Jesus. Comece a agradecer ao Senhor. Mas eu não vi, mas isso é fé. A Bíblia diz que nós cremos para ver depois. Então, se você crê, comece a agradecer aquilo que Deus está fazendo na sua vida, porque você sabe quem é esse Deus. Se você concorda que Ele não tem limitação, que não há nada que Deus não possa fazer, por que não esperar nele? Por que não descansar nele? Perceba. Não é uma fé extravagante, não é aquela fé na fé, não, é fé nele, porque eu creio, porque eu sei quem Ele é, porque eu creio, porque eu já vi Ele fazer, porque eu creio, que eu já passei outros momentos e Ele não me abandonou, porque eu creio, porque quando eu não conseguia andar, eu sentia que Ele me carregava. Então você sabe quem é Deus. Fica diferente crer assim. Não tem nada a ver com vai dar certo. Vai dar certo. Não. É uma fé que tem segurança. É uma fé em Deus. É uma fé que ninguém entende. Mas é você e Deus. Porque é você e Ele que está passando. E é você e Ele que está vivendo. Ei, Deus usa as circunstâncias mais difíceis e mais contrárias da nossa vida para fortalecer a nossa fé. O terreno mais fértil, o lugar mais adequado para que Deus possa trabalhar a nossa fé é nas circunstâncias difíceis. É quando a gente não tem saída, é quando a porta se fecha, é quando muitas vezes não há solução. Talvez você está me ouvindo pregar e está dizendo: mas eu não estou vivendo isso não, pastor. Não estou não, minha vida está bem. Então coloque essa palavra no seu depósito, porque amanhã é você. Amanhã é você que precisa. Amanhã é você que está precisando disso. Amém, se você não está vivendo isso. Mas eu sei que tem pessoas aqui que está precisando ouvir que Deus não mudou, que Deus é quem Ele é. É que em meio a essas circunstâncias difíceis que a fé, ela se aflora. É nesse momento que a fé se manifesta. Em momentos difíceis como esse, que nós sentimos as mãos do Senhor. Irmãos, Deus nos chamou para crermos e vermos o sobrenatural dEle. Quero orar, fica de pé, vou terminar esse culto nesta noite. É nesses momentos mais difíceis que a nossa fé vai nos valer, que nós vamos começar a compreender. Então é Deus, então é por Ele, Tem um texto na Bíblia, Evangelho de João, capítulo 11, versículo 40, salvo engano. Jesus chega num velório que já tinha acabado.
Jesus chega numa casa que estava chorando a perda, a morte de Lázaro. Quando Jesus chega nessa casa, Maria e Marta, as irmãs de Lázaro, estavam chorando, inconsoláveis, porque tinham perdido o irmão Lázaro. Jesus, quando chega, Marta diz para ele: Senhor, o Senhor demorou demais chegar. Se o Senhor tivesse aqui, ele não teria morrido. Aí Jesus fala: me diga onde vocês colocaram. Ele vai até o sepulcro. Lázaro está sepultado dentro daquela rocha, dentro do túmulo, com uma rocha tapando a porta. Jesus fala: tira essa pedra. Elas dizem: Senhor, mas cheira mal. 4 dias já faz que ele está sepultado, ele cheira mal. Jesus disse: tira a pedra. E elas dizem: Senhor, não é usual, não se faz isso, Jesus, depois que sepultou, não se faz. Jesus disse: Marta, eu não te disse, verso 40, que se creres, verás a glória de Deus? Entende? Jesus disse: se creres, verás. Não é, Marta, você vai ver e aí você vai crer. Não. Jesus disse: Marta, se creres, verás a glória de Deus. E ela disse: eu creio então, Senhor. Isso é fé. Fé nele. Não é essa fé. Você tem essa fé. Eu sei que você tem, porque você sabe quem é Ele, conhece Ele, já viveu outros momentos com Ele. É que a gente precisa resgatar. Eu disse aqui no começo dessa mensagem que a minha oração é para que o Espírito Santo nos ensine nessa noite a resgatar essa fé que nós temos. Não chegar diante de Deus e liberar palavras como se isso fizesse algum efeito. Não. Mas é chegar diante de Deus com a autoridade do sangue de Jesus e do nome de Jesus. Dizer: Senhor, eu sei quem é o Senhor. Eu conheço o Senhor. E eu sei que não existe impossível para o Senhor. Eu sei que não existe limitação para o Senhor. Eu sei que o Senhor faz tudo aquilo que lhe apraz. Eu sei. Então agora eu estou disposto a confiar. Eu estou disposta a confiar no Senhor, na proporção daquilo que eu estou precisando. Que você sabe o que é. Você sabe o que está pedindo. Você sabe o que você está buscando do Senhor. Você sabe que você precisa do Senhor. É dizer: Deus, eu sei quem é o Senhor. Agora eu decido confiar no Senhor. Eu decido acreditar, mesmo sem ver, mesmo sem perceber a mudança. Mas eu decido acreditar. Porque quando nós decidimos acreditar, a nossa fé se movimenta, irmãos. E é o momento em que Jesus diz para todas aquelas pessoas que Ele cuidou, curou, tocou, salvou, Ele diz: a tua fé, foi a tua fé que te salvou. Foi a tua fé. Essa fé que está nesse depósito adormecido. Eu estou orando para que o Espírito Santo ative-a nessa noite. Não é essa fé que você talvez achou: não. É uma fé perene, é uma fé mansa, mas é uma fé que transforma. Porque nós cremos, nós podemos ver. Porque você crê, você pode ver a mudança acontecer, a resposta chegar. Oh, aleluia. A solução de Deus bater na sua porta. Ouça o Espírito te dizendo: se creres, verás a glória de Deus.
A Bíblia diz que Jesus ressuscita Lázaro, 4 dias sepultado. Eu creio que o Espírito Santo nessa noite quer ressuscitar. Oh, aleluia. Ele está aqui. Ele está aqui. Eu creio que o Espírito Santo nessa noite quer ressuscitar a esperança de novo. Ressuscitar em você a esperança do casamento restaurado, da saúde restaurada, da situação financeira equilibrada. Já tinha morrido. Já não tinha mais esperança, tinha acabado. A família se dissipando. Você dizendo, não tem mais jeito. Se você crer, você vai ver. Não é ver agora para acreditar, é crer na frente. Crer em quem? Crer nesse Deus, não em você, não na sua capacidade, não nas suas forças. Não, você já fez tudo que dependia de você? Já? Pode dizer para você? Você já fez tudo que dependia de você? Então não depende mais de você. Agora nós precisamos entregar e confiar e dizer, Senhor, agora é com o Senhor. Eu creio e eu quero ver, Jesus. Eu creio e eu quero ver, Senhor. E Jesus disse, se creres, verás. Aleluia, eu sinto a presença dele aqui. Há uma autoridade do céu nessa noite, nesse lugar, queridos. Há uma autoridade nessa palavra que não é minha, mas é dele. Tinha morrido tudo. Já tinha morrido a chance, as possibilidades, a expectativa. Às vezes você está me ouvindo pregar e diz, pastor, eu já fiz tudo. Mas eu estou te dizendo, não faça mais nada. Só confia no Senhor. E agradeça. Exercite a sua fé. Diga, Senhor, obrigado pelo meu casamento restaurado. Obrigado pelos meus filhos, Senhor, que voltaram para casa. Obrigado, Senhor, pelos meus filhos que abandonaram a droga. Obrigado, Deus, pela saúde dos meus filhos. Obrigado, Senhor. Obrigado pela minha situação equilibrada. Obrigado, Pai, pela minha empresa que está prosperando. Obrigado, Senhor, pelo desejo no meu coração alcançado. Obrigado, porque o Senhor está trazendo o meu marido para te adorar aqui neste lugar comigo. Obrigado, Deus, porque a minha esposa está vindo para cá também. Obrigado, Senhor, porque o emprego que eu estou orando já abriu as portas. Obrigado, Deus, obrigado. Fé, crer para ver. A gente fica chorando, irmãos, e numa batalha, numa luta, dia após dia, dizendo, Senhor, aumenta a minha fé. Eu não consigo, Senhor, ter fé. Eu não consigo acreditar que você está querendo ter fé na fé. Entende? Você está querendo acreditar na circunstância. Acredita em Deus. Coloca a tua fé em Deus. Esse Deus que você disse que conhece, que sabe quem é Ele. Acredite em Deus, que você vai ver a glória do Senhor na sua vida. Oh, aleluia, eu quero orar por você. Louve o Senhor, adore o Senhor mais uma vez. Glória a Deus, aleluia. Estás aqui, movendo entre nós. Te adorarei, te adorarei. Está aqui. Estás aqui, Ele está aqui. mudando